praticamente lá em cima como líder. Levanta a cabeça, elenco do Vitória. Vá pro Rio com a faca nos dentes. Seu prato de feijão, não quero saber não. Se vai tomar 3 ou 4 ou 5, mas jogue com garra, com vontade. Olha o exemplo do passado. Ganhou um time de Zica e companhia com gol de Hélio Caipira. E por aí vai. Então, vai na fé, Vitória, que a zorra do jogo é hoje. E hoje é dia de você vencer. É segunda-feira. Segunda-feira quer dizer, sabe o quê? Não se acostume com segunda-feira, porque segunda-feira lembra a segunda divisão. Ganhe do Flamengo, senão o bicho pega, Leão. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Mídia baiana entrou em choque aí, ficaram de queixo caído mais uma grande atuação da equipe de Felipe Luiz. Que goleada, que chocolate no estádio do Maracanã. O Flamengo venceu por 8-0, vitória aí. E bateu o recorde da maior goleada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando seu like, se inscreva, link na descrição desse vídeo do programa Jogo Aberto da Bahia. A história tá amarga, né? Um vexame histórico, 8-0 em pleno Maracanã, diante do Flamengo. Um resultado que mostra toda a fragilidade do elenco do Esporte Clube Vitória, mantém o time na zona de rebaixamento. Já já a gente vai te mostrar tudo o que aconteceu. Vem a batida pro gol! Pedro! Boa noite, grupo, pedir desculpas. Vem a batida pro gol! O técnico Fábio Carille não resistiu, né? Futebol. Sempre um precisa ser apontado como culpado. Será que a responsabilidade é só dele? Você viu, ele deu a entrevista coletiva, foi para a sala, né? Foram poucos jogadores do Vitória que deram a cara. O Renato Kaiser, logo após a partida, também deu uma entrevista falando sobre a situação humilhante que o rubro-negro viveu. Eu acho que todo mundo que estava acompanhando aquele jogo ficou com vergonha pelo desempenho do Esporte Clube Vitória. Perder faz parte do futebol, mas perder dessa forma, meus amigos, o Flamengo poderia ter feito ali 10, 12, talvez. Vitória realmente vive um momento muito difícil em sua história e agora vai precisar juntar aí os cacos, como a gente fala, né, para seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. Aguardando o nome do novo treinador, Rodrigo Chagas assume de forma interina e em instantes eu vou conversar com a bancada sobre tudo isso que aconteceu ontem no Maracanã. Do lado do Bahia, o João Paulo, goleiro, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Juliana, boa tarde a todos, boa tarde à sofrida torcida do Vitória, que eu não sei nem se dormiu essa noite, que foi muita gente no hospital, muita gente desiludida, muita gente chateada com o que aconteceu, com a humilhação nacional. Humilhação, não tem outro nome. Humilhação nacional que o Vitória sofreu ontem diante do Flamengo, 8-0. Não é porque perdeu para o Flamengo, não é normal perder o Flamengo de 1, de 2, mas do jeito que perdeu, foi horrível. E tudo isso, não dá nem para gente comentar, analisar jogador, porque não é o momento. Analisar aí a diretoria do Vitória, diretoria amadora, desde o começo, contratou errado, gastou o que não tinha para trazer um montão de jogadores, pernas de pau, essa é que é a verdade. Trouxe um técnico indesejado, que ninguém esperava que trouxesse o Carille, completamente ultrapassado no futebol brasileiro, não era o técnico, e aí o resultado está aí. Vitória sendo eliminado de tudo neste ano, e quando você pensou que já tivesse visto de tudo, aí veio uma derrota cachapante como aquela ontem no Maracanã, 57 mil pessoas, e o Brasil vendo, assistindo o Vitória perder pelo pior placar já construído dentro dessa era de pontos corridos do futebol brasileiro. Lamentável, e mais uma vez que tem algum protesto aí é para a diretoria, que começou com a diretoria amadora, botando estagiário para dirigir futebol profissional, presidente que normalmente recebe as críticas de quem indicou e vai colocando, e o final das contas está aí. Um monte de jogadores completamente equivocados, treinador equivocado, e o Vitória pagando esse pato, correndo um risco real de rebaixamento. E depois teve até aquele pronunciamento bonitinho, não, já perdemos de 6, de 8 e tal. Gente, a situação está complicada
E ontem, inclusive, até uma brincadeira, né? Porque primeiro o técnico foi da coletiva, depois houve pronunciamento, mas a pressão foi tão forte que logo depois ele foi demitido. O resto, você já sabe. Mas vamos falar muito sobre isso aqui, porque, gente, eu, em toda a minha carreira, e olha que eu já tenho um tempo de cronista esportivo, nunca vi, na minha vida, o Vitória perder por um placar tão grande como esse. Né, tão doído, tão mexido. De uma forma tão né, vergonhosa. De uma forma tão vergonhosa. Foram 8 gols que eu contei, né? Mas podia ter sido 9, porque o Walter tirou um gol dentro do gol. E outras bolas também que foram defendidas. Mas assim, de longe, foi a maior vergonha nacional. Vitória hoje é alvo de chacota nacional. Clérison Amorim, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Emílio. Boa tarde aos telespectadores da Band. O Vitória foi para a guerra para não guerrear. Entrou numa guerra, fazendo uma analogia, como se um soldado fosse para a guerra e resolvesse baixar sua espada, baixar o seu escudo. Foi isso que o torcedor entendeu ontem, a postura do Esporte Clube Vitória. A gente debateu aqui na sexta-feira que o Vitória poderia entrar com 3 zagueiros, poderia entrar com 3 volantes. Poderia, mas não entrou. Eu vejo que é momento, Emílio, de 2 palavras, entendimento e união. União entre membros da imprensa, Emílio Pinto, Clérison Amorim, outras emissoras de rádio, a Band, todo mundo se unir. Para quê? Para ter o entendimento, e a outra palavra, da diretoria do Esporte Clube Vitória. Aproveitar, Ronaldo, aqui, doutor, e usar um termo jurídico, um erro consciente que está acontecendo no Vitória. Não tem erro por acaso, não. Estão indicando e o presidente aceita. Não, é erro consciente. Quando contrata jogadores abaixo da média, jogadores estranhos no mercado do futebol, desconhecidos no mercado de futebol, e se contrata e erra, é uma coisa. Quando se persiste no erro, aí é algo que o torcedor precisa entender, que a diretoria precisa se explicar. O Vitória vem cometendo o mesmo erro de forma consecutiva por vários meses e desde o início da temporada, ou talvez temporadas passadas. E aí o que é estranho, contratar nada contra o jogador não tem culpa, apenas recebe o convite e aí aceita. Mas Aitor Cantalapietra, que ninguém sabia quem era esse jogador, Rubem Ismael, que ninguém sabia, Rubem Rodrigues, que ninguém conhece, Enzo, que ninguém sabia quem era no futebol, eu falo em termos de expressão. Aí Fábio Mota tem uma bola de cristal que simplesmente vai no mercado exterior, no mercado interno e descobre jogadores que nenhum outro time, nenhum outro dirigente de futebol conhecia, apenas o mágico do Esporte Trocou Clube o jama da Vitória. bolacha, comprava a bolacha quebrada Não aqui. é isso não. E foi Não é só comprar a bolacha isso. importada, a bolacha quebrada importada. Só isso. Daqui a pouco É a gente entra incompetência. nesse Só para mérito. fechar, Ju, Fala. é incompetência. É como se Ju tivesse construído uma casa e contratasse uma empresa para poder colocar mármore na frente da sua casa. E quando chegasse, estivesse com cerâmica de baixa qualidade e perguntasse para o pedreiro, para a empresa, por que colocou cerâmica? Ó, a zorra do jogo é difícil hoje. de encontrar no mercado mármore. Eu resolvi colocar cerâmica mesmo, que é o que tem disponível. Incompetência da diretoria do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Porque o torcedor se pergunta muito. Há culpados? O Carille foi o alvo dessa vez, né? Mas o Vitória não está nessa situação à toa, não, Ronaldo Passos. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, nosso amigo Emílio, Clérison. Eu acho o seguinte, hoje é um dia fatídico. Não é só para o torcedor e para o Esporte Clube Vitória, não. Hoje é um dia fatídico para o futebol da Bahia, para o futebol do Nordeste. E é motivo de Se você quer acelerar sua carreira de nota, inclusive dos jogadores do Flamengo, né? Mandando chamar SAMU. Isso é humilhante. É humilhante para um futebol emergente como é o futebol da Bahia, onde o Bahia hoje está em outro patamar. Tem que se falar no Bahia sim, porque é um exemplo na prática, que nos últimos 2 anos vem evoluindo a cada dia, e o Vitória evoluindo, passando sufoco todos os anos. Por quê, torcedor? A realidade é nua e crua. O modelo de gestão de abnegados acabou no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Vide Santa Cruz, vide Atlético do Paraná e outros menos votados estão sucumbindo por questão de gestão. É muito bonito o cara sair da arquibancada, sair de conselheiro e presidir o Vitória, lindo, né? Botar sua foto lá no muro do Barradão. É muito bonito, mas tem que respeitar o torcedor, fazer uma gestão profissional. Não pode, curioso não mexe com o futebol. Não adianta botar curioso para mexer com o futebol, que não vai dar certo. Esses modelos foram lá na década de 50, de 60, de 70. Fala nisso, a melhor década que o Vitória viveu na sua história, eu tive a felicidade de passar 4 anos lá. Foi a década de 90, onde o Vitória teve o futebol mais profissional que eu vi
desde que eu me entendo como baiano e como entendedor do futebol aqui. Essa é a pura realidade. O Vitória foi bicampeão depois de 26 anos, em 90. O Vitória foi vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A. E no final da década, início da década de 10, chegou à final da Copa do Brasil. Essa foi a gestão mais profissional que o Vitória teve. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ah, porque eu fui campeão da Série B. Ah, porque eu tirei a Vitória da Série C. Isso aí era consequência de um time que tem história, sim. E eu passei por essa história. Eu estou revoltado como torcedor do Bahia. Eu sou torcedor do Bahia. Mas tenho orgulho de ter jogado no Vitória. Muito orgulho. E ter ajudado esse clube a crescer. Foi quando o Barradão aconteceu, na década de 90. Né? Eu joguei o primeiro Bavi do Barradão, 0-0, pelo Vitória. Então eu fico triste, fico chateado, muito chateado e humilhado como baiano e como desportista. E como um cidadão que passou dentro desse clube. Eu sei as entranhas do Vitória. Eu sei como é que funciona. E isso não mudou desde lá, quando eu estive lá há 4 anos. Então, torcedor, Vitória prova que não tem um elenco competente. 5 jogadores considerados titulares estão machucados. Cadê o restante do elenco? Cadê a política de base? Cadê a política de base? Não tem um lateral na base do Vitória com 17, 16, com 20 anos em condição de jogar no time profissional? Está errado. Está errado. Só temos lá o Lucas Arcanjo segurando uma bomba de cena lá atrás. E se não é ele, o Vitória está em situação pior. O Vitória não tem, só tem o Walter como zagueiro de qualidade ali. O Vitória não tem lateral de qualidade. O Vitória não tem, só tem o Baralhas, que é acima da média, na minha opinião. O Mateuzinho também. E agora o centroavante que tem feito o gol, o Kaiser. Então, torcedor... Que foi quem deu a cara a tapa no justamente, final do jogo. foi o único que botou a boca no microfone, porque tem personalidade. É um jogador guerreiro, mas não tem ainda terra arrasada, não. O Vitória tomou a atitude correta, tirou o Carille, porque ele não ia fazer mágica. Ah, foi campeão no Corinthians, isso aí é passado. Sem elenco, sem material humano, você não consegue êxito. Tem que ter um elenco equilibrado. Os que estão jogando e os que não estão jogando, no mínimo com 30 jogadores do mesmo nível. Se não, a Série A é o campeonato mais difícil do mundo. O ano passado, o treinador do Palmeiras deu uma declaração importante. O ano passado, faltando 6 rodadas, tinham 6 equipes para serem campeãs do Brasil. Não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, não é brincar de futebol. Vamos tratar o futebol, principalmente do Vitória, com seriedade. Olha, Tony Júnior, nesse momento, está em outra parte do Barradão, né? Para mostrar para a gente a movimentação. Daqui a pouco a gente vai para o aeroporto também. A delegação do Vitória chega agora no início da tarde, né, Tony? Verdade, Jô, previsão que a delegação desembarque no aeroporto internacional de Salvador às 1h55 da tarde. Nós estamos já aqui, Jô, em frente à concentração do Vitória, Chácara Vidigal Guimarães. A movimentação aqui é tranquila, né, Jô? Não tem torcedores, não tem veículos. Neste momento, são exatamente meio-dia, mais 16 minutos, está tudo muito tranquilo. Você acompanha imagens do saguão do aeroporto. Quando o time está nessa situação, geralmente eles nem saem por aí, né? Saem pelo terminal de cargas, mas no momento aí está tudo tranquilo, não tem nenhuma organização de protesto como se imaginava que poderia acontecer. Tony Júnior está no Barradão, né, onde a delegação vai direto para que os jogadores possam pegar seus automóveis e ir para suas casas. Agora não vai ter folga não, né, Tony? Exatamente, Ju, sem folga, até porque a assessoria de comunicação já informou que o Vitória já volta aos treinos amanhã, quarta-feira, aqui no Centro de Treinamentos Bebeto Gama, no CT Bebeto Gama, e a gente continua em frente a Chácara Vidigal Guimarães, que é a concentração do Vitória. Por aqui, nenhum movimento de torcedor. O ônibus que deve vir da Avenida Artemio Valente deve fazer a subida aqui e fazer o contorno para entrar a Chácara Vidigal Guimarães. O movimento aqui é muito tranquilo, Juliana Guimarães. A expectativa é que a torcida poderia ou poderá fazer uma manifestação aqui em frente, ou então até mesmo na entrada do portão 16. A expectativa é essa. A gente vai ouvir, Ju, a partir de agora, a coletiva do técnico Fábio Carille após o resultado... Pela coletiva que ele deu, para mim ficou evidente que
que ele seria demitido. Quando ele fala que o que está nas mãos de Fábio eu respeito, e eu confesso que eu vacilei. Eu recebi uma mensagem logo depois da coletiva de 2 fontes falando que ele ia cair. Mas eu confesso que eu não olhei. Porque é fácil jogar no Vitória. Os caras tomam 8. Os caras tomam um empate depois de abrir 2-0 no Barradão. E não vai ter zona mista, ninguém vai falar. No Bavi também quase ninguém falou, que foi mais uma vergonha, quase ninguém falou. E a gente sabe porque a gente tem repórter no canto na zona mista. É muito fácil jogar assim, irmão. Você toma uma cacetada, você não ganha, você empata, você tem uma vitória em 15 e eu não vou dar satisfação pro torcedor, não vou dar satisfação pra ninguém, não vai ter zona mista. Eu entendo que as pessoas que estão no clube precisam blindar o clube. Mas qual é o recado que isso passa nesse momento? Às vezes tentar blindar demais o clube é um tiro no pé. Às vezes você entender que, não, tem que blindar o grupo nesse momento é um pensamento válido para quem está trabalhando no clube, de fato. Mas para quem está de fora, desculpa a sinceridade, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, é uma clara demonstração para mim, eu não estou falando do clube, estou falando dos atletas, a demonstração de covardia. Só fala se ganhar. Contra o Juventude não teve, contra o Flamengo não teve. Pra mim isso chama covardia. Tem que botar a cara quando ganha, tem que botar a cara quando empata, tem que botar a cara quando perde, tem que botar a cara quando toma goleada. Por que bota a cara o torcedor? Mas os caras que estão ali em campo, errando em campo, eu não vou nem falar assim, não estão se entregando. Goleada que o Vitória tomou na Série B pelo CRB e na verdade a única semelhança que as 3 goleadas recentes que o Vitória teve é que todos foram no comando de Fábio Mota. É a única semelhança. Eu acho que é uma desconexão tão grande da realidade que ele não consegue nem comparar e ter um entendimento tão sutil e tão fácil de contextos e entender que na Série C a gente toma uma goleada em uma montanha que a gente já construiu na melhor fase do Vitória na competição. O Vitória era um dos principais times da Série C naquele momento. Não do início, mas quando toma a goleada do Figueirense, o Vitória era o time em mais ascensão da Série C e um dos principais times em orçamento do campeonato. E só subiu porque era o Vitória, comprovando o que você está falando. Porque se tira a camisa do Vitória daquele além que bota qualquer outro, ele não subia. Subiu porque era o Vitória, porque era o favorito do campeonato em termos de camisa. O Vitória toma um 6-0 para o CRB, onde o Vitória era o melhor time da competição naquele momento, em todos os aspectos do jogo. Todos. O Vitória era o principal time da Série B, não era o principal orçamento dessa vez, era o 4º maior orçamento da Série B, mas era o melhor time da Série B. E ele colocou o 8-0 de ontem, quando tá saindo esse vídeo pra vocês, ele colocou o 8-0 de ontem no mesmo patamar, como se fosse de repente algo que fugiu do roteiro, como se fosse algo fora da curva, como se, sabe, na Série C estávamos bem e aconteceu isso. Não estamos bem, não é a mesma coisa. O 8-0 aconteceu como uma extensão de um ano ruim. Não foi algo fora Ninguém vê ele. Quem não pode sumir é você, Fábio Mota. Você não pode sumir. Você não pode sumir. Agora é hora de você falar. Porque você dizer que a gente vai passar uma Série A sem sustos é uma brincadeira com a torcida do Vitória. É uma brincadeira com o torcedor que não merece isso que a gente está vendo aqui em cima na tela, nesse pós-jogo. Maior vexame da história do Vitória. Maior vexame da história do Vitória, acho que não, né? Porque pode ter tido um placar mais elástico aí em toda a sua história, mas da história recente, com certeza. Todo mundo já sabia que o Flamengo era o adversário. O maior time do Brasil hoje é o Flamengo. O melhor time do Brasil hoje é o Flamengo. E o comportamento, e aí entra um outro aspecto. Citando o início lá de dezembro, a gente vindo aí, tá desfalcado o time, mas tá desfalcado porque não tem jogadores à altura para substituir. Por quê? Porque não contratou corretamente. Montou o planejamento equivocado de novo. Só que a gente não pode deixar de falar do treinador do Vitória, que de todos os culpados talvez seja até o menor, mas no jogo de hoje ele tem muita participação no resultado. Primeiro, com a escalação que ele inicia o jogo, contra o poderoso Flamengo. Me faça uma garapa. Segundo, do Carille, e eu digo com relação à escalação que ele inicia o jogo, é sobre ele não ir para a partida de maneira precavida, sabe? Eu entendo, é por isso que eu falei, de todos os culpados ele é o menor. Eu entendo que o que ele tinha era o que ele tinha para botar em campo, ele arriscou com o que foi ali. Arriscou de maneira equivocada. E ele deve ter pensado assim, ou eu surpreendo ou eu tomo uma chapuletada.
E foi a segunda opção. Então, estou, de fato, aguardando aqui o pronunciamento do presidente, que tem que ser hoje. O torcedor não pode dormir sem ouvir o que você tem a dizer, Fábio Mota. Não pode dormir só ouvindo o que Kaiser falou agora na saída e o que o... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte para vocês com a imprensa, a mídia baiana. Desesperado, em choque. Eles não imaginavam, né? Falando no começo do jogo aí, antes do jogo, que o Vitória aí tinha chance contra o Flamengo. O Flamengo não era isso tudo, que dava para vencer. E após o jogo a gente viu aí o chocolate. O Flamengo batendo mais um recorde, a maior goleada da história do futebol do Campeonato Brasileiro na fase de pontos corridos, né? 8-0 foi um baile aí da equipe de Felipe Luiz. Para mim foi a maior atuação nessa temporada de um time, né, do futebol brasileiro.